Putin ameaçado de morte por alguns agentes do Pentágono e o Peskov garantindo que não aceita o processo de paz que foi pensado pelos ucranianos. Os 10 pontos ali, né? Vamos discutir um pouco mais sobre isso. A China passa por um novo surto de Covid. Na verdade, o primeiro, né? Grande surto de Covid no país. O que coloca em risco a recuperação da economia mundial para 2023, principalmente levando em conta, né? Brasilzão é nós. E ao mesmo tempo, Coreia do Sul e Coreia do Norte vivem um aumento gigantesco das tensões, com exercícios que foram feitos, na verdade, com drones que invadiram o espaço aéreo sul-coreano e a Coreia do Sul prometendo respostas e anunciando um sensível aumento dos seus gastos militares. Se eu tivesse que colocar para vocês a próxima guerra que vai acontecer no mundo, pelas palavras do presidente do país e da própria primeira-ministra, seria Sérvia e Kosovo. Vamos entender por que, nesse momento, o Vučić, que é o presidente da Sérvia, já colocou até as tropas do exército em estado de atenção. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, se você não me segue no Instagram ainda, hein, @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu sempre posto notícias, atualidades e tal, acho que é bem interessante. E caso você queira contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro, que isso é super importante, ou faça algum tipo de contribuição via Pix, vou deixar para vocês, tá? E aliás, pessoal, muita gente fazendo, agradeço demais, tá? É uma recompensa, assim, tanto pessoal quanto uma recompensa financeira para aquilo que, claro, é o meu trabalho, que eu tento levar bastante a sério, pessoal, que é informar aqui diariamente vocês. Tamo junto? Então, muito obrigado, hein? Claro, se você não puder também, pessoal, sensacional. Like e engajamento aí, tá mais que ótimo também. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. A gente teve uma notícia sensivelmente importante, que é o aumento do número de casos de Covid na China. As notícias elas não são muito bem vinculadas, né? A gente tem alguns dados, por exemplo, que apontam que Pequim, quase metade da população está com sintomas de Covid, que hospitais estão começando a ficar superlotados, que você tem ali o número de mortes aumentando de maneira muito significativa, mas a China, ela mudou a maneira como você mensura os casos de Covid, colocando uma limitação um pouco maior, né? Sendo um pouco menos abrangente, digamos, tá? Isso faz, por exemplo, com que a China tenha liberado na segunda-feira o número de 3 casos de morte na segunda e 1 caso de morte somente na terça-feira. Só que os indícios, eles dão para ver, pelo que a mídia ocidental, pelo menos, vem propagando para a gente, que o número de casos de morte, inclusive decorrente da Covid, ele seria muito maior. Esse processo de flexibilização, ele aconteceu muito por conta dos protestos que aconteceram na China e pela perspectiva da China crescer economicamente em 2023. Pessoal, é fato, né? Não que a China tenha caído a sua economia ou coisa que valha, mas esse fechamento, né? Esse programa do Covid zero, pô, aconteceu ali um caso, fecha a fábrica, fica de quarentena, tal, isso atrapalha a recuperação econômica. Então, pensando numa perspectiva de crescimento econômico para 2023 e recuperação, assim, do país, a China abandonou, e os protestos também, claro, né? A China abandonou esse projeto de Covid zero, o que é uma ótima notícia, inclusive para o Brasil. Porque se a China cresce, a gente está falando de maior número de insumos industriais, maior número de matéria-prima, e o Brasil, dentro da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho, ele é um grande exportador de commodities. Então vai precisar de mais soja, precisar de mais ferro, precisar de mais petróleo, de mais matéria-prima, e o Brasil está aí pronto, né, para vender os seus produtos com a demanda maior a um preço também cada vez maior. Então, eu já falei para vocês, ó, a Rússia anunciando que não vende petróleo e vai reduzir a produção de petróleo, para quem respeitar o teto ali, né, de gastos. E essa volta da Covid de maneira significativa para a China, ela é bastante preocupante. Além do que, algumas pessoas que lidam ali, né, com questão de biologia e tal, garantem, pessoal, que com a circulação maior do vírus acontecendo num país tão populoso como a China, a possibilidade de novas variantes, novas mutações acontecerem, ela é bastante importante, bastante significativa, tá? Enfim, não quero assustar ninguém, mas é um anúncio negativo aí que a gente pode ter para o início de 2023. Vamos ver se vai se consolidar. Eu, claro, torço para que não. A gente teve na segunda-feira, na verdade isso é um contexto bem maior, né? A gente tem ali, ó, Japão anunciando aumento dos gastos militares,
a China e a Rússia acabaram de finalizar um exercício militar conjunto feito no Mar da China. A tensão que a gente já conhece entre China e Taiwan é a questão de Hong Kong. A gente tem hoje o Mar da China, o Oceano Índico-Pacífico, uma região mais disputada geopoliticamente e economicamente do mundo. E dentro desse pretexto, existe mais o conflito histórico aí, né? Pelo menos desde a década de 50 a 53, a Guerra das Coreias, que é a Península Coreana. A Coreia do Norte, ela, segundo o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos e da própria Coreia do Sul, que recentemente teve a troca de governo, né? Atualmente é um líder muito mais belicoso, digamos assim, contra os norte-coreanos. A gente teve a Coreia do Norte voltando a fazer uma série de testes militares, com mísseis ali disparados em direção à Coreia do Sul, não em direção ao território, né? Mas próximo do mar ali da Coreia do Sul, próximo do Japão, pessoal, então nem se fala. As tensões estão aumentando. E o próprio Serviço de Inteligência garante que a Coreia do Norte está planejando um ataque nuclear ainda para 2022. Acho que tá tarde, né? Talvez fique para 2023, tá? E aí a gente teve na segunda-feira a Coreia do Norte, que alega que está fazendo isso só por defesa, porque os Estados Unidos também, sob pretexto ali de conflito China e Taiwan, tal, a questão da Rússia, exercícios militares, fez a aliança AUKUS, que é para fiscalizar as ações chinesas e muito próximo da Coreia do Norte também. A Coreia do Norte alega que é uma coisa de defesa isso. E ela fez ali para vistoriar o território da Coreia do Sul 5 drones na segunda-feira. Esses drones não conseguiram ser atacados pela Coreia do Sul, o que inclusive chamou a atenção do líder da Coreia do Sul, que criticou o seu exército, tá? Anunciou sensíveis aumentos de gastos, que eu já vou colocar para vocês, e no mesmo dia colocou uma resposta, colocando 3 drones para vistoriar o espaço também da Coreia do Norte, que também não respondeu à altura, tá? Esse aumento das tensões, ele fez com que a Coreia do Sul anunciasse um aumento ali dos seus gastos de 440 milhões de dólares contra equipamentos aéreos e de 261 bilhões de dólares, que representa 6,8% de aumento na sua defesa, nos seus gastos militares de defesa. Lembrando que a Coreia do Sul, ela tem uma parceria e uma dependência, inclusive, muito grande dos Estados Unidos, e claro, com essa retórica de aumento da agressividade, ainda mais pós-conflito, que Rússia e China, né, todo mundo está aumentando seus gastos militares, a Coreia do Sul, buscando um pouco mais de autonomia, também vai investir na sua parcela ali de defesa militar. O mundo está voltando a se armar de maneira bastante significativa. A gente tem uma notícia também super importante acerca declarações do Sergei Lavrov. O Lavrov disse, inclusive republicado pela agência TASS, que é uma agência séria de notícias ali, das mais importantes, né, do mundo oriental. Ela garantiu, pessoal, segundo o Sergei Lavrov, que existem pessoas do Pentágono, fontes anônimas, que denunciaram que o Putin estaria sobre a mira de possível atentado, que eles querem decapitar o Putin, ou seja, um ataque contra o presidente, porque se o Putin ele cai, isso facilitaria uma derrocada de todo o esquema russo, de todo o país Rússia, e isso serviria, o Lavrov até falou, né, que a intenção do conflito militar não é só acabar com a Rússia militarmente, mas é também acabar com a Rússia geopoliticamente, expandir as fronteiras da OTAN, expandir a União Europeia, fazer mais parcerias entre Estados Unidos e mundo oriental, tal, né? Então teria aí um plano do Pentágono, que ainda não se pronunciou, não emitiu uma resposta sobre isso, tá? De assassinar o presidente Putin. E aí, pessoal, será que eles conseguiriam isso? Olha, tem que ter um plano ousadíssimo, né? Porque se tem uma coisa que o Putin tem, é defesa militar, o cara é um dos caras mais ricos do mundo, ele tem o apoio de grandes empresários locais, os oligarcas, então não vejo, pelo menos num curto prazo, um atentado contra a vida, ainda mais planejado pelo Pentágono americano. E aí, pessoal, será que vai? Sei não, hein? Inclusive, Lavrov garantiu que essa retórica nuclear, por exemplo, o Putin anunciou, né, que o Satan 2 aí, né, o seu grande míssil que tem capacidade de levar próximo de 15 ogivas nucleares, ele vai estar pronto para uso. Isso só vem com uma defesa às ameaças que o Zelensky faz, pedido para a OTAN fazer um ataque nuclear preventivo, que a própria Liz Truss, que já foi primeira-ministra do Reino Unido, mas fazia parte à época da parte de defesa do país, também disse que as armas nucleares estavam prontas, então a Rússia só garante isso para defesa e não para ataque. Obviamente o mundo ocidental fala que também está se armando, porque há a possibilidade da Rússia usar armas nucleares na Ucrânia.
Quem está certo, pessoal, de novo, é muito difícil a gente saber. E a gente sabe também que o Zelensky, ele inclusive apresentou para o Biden, para os Estados Unidos, um projeto que lista, vou colocar aí para vocês, os 10 planos para a paz do país. O Peskov, que é o cara da comunicação ali, né, o porta-voz do Putin, olhou aquele plano e falou, bom, a gente não vai nem começar essa conversa, porque dentre as propostas que você colocou está a saída da Rússia dos territórios que foram conquistados aliás, saída da Rússia, né, conquistados frente à Ucrânia, que é Kherson, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e a própria região da Crimeia, lá em 2014, tá? O Putin, inclusive, garantiu, não ontem, né, mas garantiu na segunda-feira, que o Zelensky, apresentando esse tipo de proposta, ele está se descolando um pouco da realidade, porque principalmente a região de Donbass, parte de Lugansk e parte de Donetsk, são regiões que são russófonas, são regiões que querem pertencer à Rússia, segundo, claro, os plebiscitos realizados pela Rússia, sem reconhecimento internacional, tá? Isso tem que estar bem claro também. Então, não estou falando que sim ou que não, né? Mas é difícil a gente saber porque não teve nenhum tipo de fiscalização a mais sobre o fato. Mas, enfim, o projeto ele foi recusado e eu não vejo, como eu sempre falo para vocês, uma proposta em curto prazo de paz na região. Vučić e a primeira-ministra do país garantem que o exército está em estado de atenção. Inclusive, os militares que ocupavam a região próxima ali, porque a gente pega, né, o conflito entre Sérvia e Kosovo, um conflito ele veio a partir de uma guerra ali, 98, 99. Em 2008, Kosovo anuncia sua separação, que não é reconhecido pela Sérvia, né? Mas isso tudo faz parte de um grande conjunto, de um mosaico étnico, que durante a Guerra Fria era conhecido como a Grande Iugoslávia. Separou em Croácia, em Bósnia, em Eslovênia, Macedônia, enfim, né? E uma série de territórios. A Sérvia, pessoal, não reconheceu a independência de Kosovo. E a gente tem ali no território de Kosovo, a parte mais que faz fronteira ali com a Sérvia, vivem de 70 a 120 mil sérvios naquela região. Óbvio, pessoal, já foi, né, o mesmo território, ou até hoje, por exemplo, o Brasil não reconhece Kosovo como um país independente, reconhece que Kosovo pertence à Sérvia. E o aumento das tensões ele começou porque a liderança de Kosovo estava impedindo que sérvios circulassem dentro de Kosovo com documentações que não fossem emitidas pelos kosovares. Aí o sérvio, por que eu preciso de documentação de Kosovo? Kosovo pertence à Sérvia, então é tudo Sérvia. Começaram as manifestações do país, que foram acalmadas. Lembrando, pessoal, que a OTAN, ela interferiu demais na guerra que aconteceu na separação das repúblicas da Iugoslávia, inclusive em 98 e em 99, né? Só que existe uma parte de Kosovo, principalmente a parte que é mais ocupada pelos albaneses, de influência albanesa, que odeia os sérvios. Tanto que, por exemplo, a gente fala assim, né? Porque tem muito aluno que vem conversar comigo e fala assim, professor, mas eu vejo, por exemplo, que os kosovares, o governo de Kosovo, está desrespeitando de fato os sérvios? O que os kosovares querem? Os sérvios são kosovares? Depende. Kosovo é muito diferente. Existem regiões que são mais sérvias, regiões que têm mais descendência albanesa. É um conflito mesmo que existe ali na região, né? E a gente teve recentemente também um policial, esse policial, na verdade, que ele foi preso por conta de crimes que ele tinha cometido lá na guerra em 98 e em 99. Isso reacendeu novamente os protestos. A gente teve um policial, outro, pedindo demissão e para que todos se demitam coletivamente porque os direitos dos sérvios não estavam sendo garantidos dentro de Kosovo. Inclusive, dentro desse processo, a gente tem Kosovo apoiado pela OTAN, por membros da OTAN, existem quase 3 mil militares ali, e a Rússia deixando bem claro que ela apoia a Sérvia, embora não tenha nenhum tipo de influência ali na região. Mas ela fala que ela se compadece com o que os sérvios vêm sofrendo, tá? Segundo a Rússia, claro. Então as manifestações começaram a aumentar. Os sérvios, alegando perda de direitos, não respeito à soberania, começaram a bloquear vias. E aí as tensões iam aumentando. Começou a disparar um vídeo ali circulando que a polícia de Kosovo teria atirado contra sérvios. Kosovo nega, fala que isso é mentira, uma fake news foi propagada, mas isso vem aumentando as tensões. O Vučić, sabendo que Kosovo, segundo ele, não é um país que de fato é independente e que existem forças ali que estão oprimindo os sérvios, colocou seu exército em estado de atenção e algum tipo de manobra militar pode acontecer num futuro próximo. Infelizmente, deve ser o próximo conflito que vai eclodir dentro de um futuro próximo. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.